Ah, os Alicórnios, criaturas míticas cheias de mistério. O grupo mais seleto de Equestria, a realeza. Hoje nós vamos brincar um pouquinho de Princesa Celestia e discutir juntos sobre alguns pôneis que mereciam ter sido transformados em Alicórnios em My Little Pony. Fala, gente bonita, eu sou a Mia. E se você já perdeu alguma noite de sono imaginando algum personagem da série como parte da realeza, você está no lugar certo. Acho que a primeira personagem da lista não está aqui à toa, ela foi pupila da Celestia, caminhou os mesmos passos de Twilight, mas teve ambição e acabou perdendo tudo. Isso mesmo, estou falando da Sunset Shimmer. Essa pônei teve sua primeira aparição no primeiro filme de My Little Pony Equestria Girls, como uma vilã que invadiu o castelo durante a noite para roubar a coroa, e junto com ela um elemento da harmonia. Sunset utilizou um espelho para voltar para seu mundo, para onde ela foi expulsa pela própria Celestia. Mesmo após se arrepender dos seus atos, Sunset não retorna a Equestria e continua vivendo com suas amigas em Canterlot High. E por lá ela marcou presença, teve bastante destaque nos filmes da franquia, mostrou pro mundo que realmente veio. Tanto que até os fãs começaram a teorizar que ela viraria a futura princesa de Equestria. E realmente faz sentido, seu nome, Sunset Shimmer, em português significa brilho do pôr do sol. Ela seria o oposto de Twilight Sparkle, que significa brilho do crepúsculo. Entenderam? Crepúsculo, pôr do sol. Acho que nesse caso elas seriam a próxima versão de Celestia e Luna. Parecia muito que os diretores da série estavam planejando que as duas reinariam Equestria juntas em algum momento. Os Brownies foram à loucura quando a Hasbro lançou uma música promocional para o filme Rainbow Rocks. My Past is Not Today mostrava Sunset se transformando enquanto cantava, e para surpresa de todos, ela estava com asas. Muitas pessoas tiveram certeza que naquele momento tinham ganhado mais um alicórnio, mas a teoria foi pelas cucuias quando algumas temporadas depois, Sunset teve que retornar para Equestria e ela ainda era um unicórnio. Nunca vou superar essa. Nossa próxima alicórnio em potencial tem uma semelhança com a primeira. Ela também foi inserida na série como vilã, e essa deu trabalho, viu? E quem falou Starlight Glimmer acertou. Essa pônei chegou ao desenho nos primeiros episódios da quinta temporada, no episódio O Mapa das Cutie Marks, e meu Deus, que vilã! Ela manteve pôneis basicamente em cárcere privado, numa vila em que todos eram iguais, menos ela, né? E até mesmo nossas Many Six ela quis capturar. Quando nossos protagonistas derrotaram ela no fim do episódio, vimos ela fugindo no horizonte e pensamos que essa teria sido sua última aparição no desenho, mas estávamos errados. Ela voltou, gente, ela voltou. Ela fez sua reaparição no episódio A Nova Cutie Mark, e desde então teve uma evolução de personagem muito bonita de se ver. Acabou até virando uma das personagens favoritas de muita gente que está assistindo esse vídeo, hein? Ela se mostrou ser uma personagem com uma magia poderosíssima, mas também mostrou um lado muito bom. Virou realmente leal à princesa, seu braço direito em alguns episódios, tanto que ela acabou se tornando diretora da escola da amizade criada por Twilight, hein? Mas não vou mentir, acho que falo por todos quando digo que ela seria uma das melhores candidatas a subir ao trono junto com a Twilight. Essa pônei com certeza teria se encaixado muito bem à vida real. E o nome dela mais uma vez se encaixa com o que eu falei anteriormente. Starlight Glimmer é o brilho das estrelas. Acho que estamos montando um céu completo nesse vídeo. O próximo grupo que eu vou falar aqui, acho que já era esperado. E por grupo, acho que vocês também já mataram a charada. Eu estou falando das APPS, Amigas Pôneis para Sempre, da princesa Twilight. Todo mundo esperava que elas também virassem alicórnios no futuro. Motivo elas tinham, e de sobra elas eram representações vivas dos elementos da harmonia. Ajudaram em todas as aventuras e salvaram Equestria inúmeras vezes. A fanbase de My Little Pony estava esperando por esse momento desde que a Twilight tinha virado princesa. Não fazia sentido só ela ganhar esse cargo, e mesmo com todos aguardando esse momento até o último segundo da série, isso nunca aconteceu. Doeu meu coração ver elas velhinhas no episódio final da série. Acho que dessa lista, essas foram as que mais doeram de não acontecer, ainda mais sabendo que um dia a Twilight vai ter que reinar sem a ajuda delas. Sabe o que também dói? Ver você assistir o vídeo até o fim sem se inscrever e ativar as notificações, então não esquece de clicar nesse sininho. Antes de eu falar pra vocês qual é a última pônei dessa lista, vou mostrar uma curiosidade, principalmente para quem é fã da grande e poderosa
poderosa Trixie. Vocês sabiam que essa pônei já foi considerada uma princesa dentro das comics de My Little Pony? A história em quadrinhos 18 mostra Twilight e suas amigas viajando por um espelho a pedido de Luna, que viu sua irmã entrando pelo mesmo espelho e desaparecendo. Assim, elas acabam parando em um mundo alternativo, em que praticamente todos os vilões são heróis. Ao passar pela sala do trono, podemos ver um ritual com alguns heróis desse mundo, e entre Flynn e Flan e a rainha Chrysalis está Trixie, a humilde. Sim, gente, é humilde, dá pra acreditar. Não, né? No vitral vemos ela como um unicórnio, em uma pose super heróica. Realmente um universo paralelo bem caótico. A última da lista é também a última personagem a ser introduzida no desenho, com um impressionante total de uma aparição, Luster Down, que aparece no último episódio como a nova aluna da princesa Twilight. Os criadores da série construíram todo um mistério em volta dela, como se ela fosse a próxima pônei a ser explorada nesse universo, com feitos brilhantes pela frente e possivelmente um futuro como governante. Mas prometeram tudo e entregaram nada, né? Porque mesmo com tudo isso, vimos ela só uma vez mesmo e foi isso, nada mais, acabou. Imagina como seria se a G5 fosse uma continuação assim, com a Luster Down aprendendo a amizade pela própria Twilight e lidando com os desafios de treinar para ser a próxima líder de Equestria. Curte aí se você também ia gostar de ver um desenho assim. Mas e aí, qual personagem você acha que merecia ter ganho um par de asas ou um chifre? Conta pra mim aqui embaixo, hein? Muito obrigada por assistirem e hasta la vista!